Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como vão? Se alguém tiver alguma questão, antes da gente começar a apresentação, podem ficar à vontade. E se tiver também durante, o microfone é de vocês. Tá bom? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Então, vamos lá. Então, a gente vai bater um papo sobre um possível, né, uma possibilidade de passo a passo para trabalhar com a ABP, né, com a aprendizagem baseada em problemas. É uma possibilidade, assim, é aberto, vocês vão construir a sua própria trilha formativa, não vejam isso como alguma coisa fechada, alguma coisa encerrada, mas como alguma coisa que pode inspirar, que pode ser um apoio, tá bom? E aí, no meio, se vocês quiserem se colocando e falando e papeando, a gente pode fazer isso sim, não se preocupem. Ou após, né? Vocês são livres aí para qualquer momento participarem, né? Lembrando que, lógico, é uma participação, um bate-papo, uma conversa, né? Estou aqui só para bater papo com vocês. Então, vamos lá? Então, hoje a gente vai falar sobre essa possibilidade de um passo a passo para trabalhar com problemas. Vejam bem que o termo passo a passo nem encaixa muito, né, com a metodologia, né? É uma metodologia muito aberta. Então, fazer uma receita não tem muita coerência. É mais isso que eu falei, mais para inspirar. Então, vamos lembrar um pouquinho que a gente sempre vai partir do objetivo de aprendizagem, do objeto de aprendizagem, sempre é ele que vai determinar todo o processo formativo. Então, a gente tem que saber primeiro o que nós vamos ensinar, né? Que diferencia, por exemplo, de um projeto social da escola. A escola faz o levantamento levanta fundos, ou levanta itens, leite para doar para o asilo. Isso é um projeto social, é muito bacana, é muito importante que exista na escola, tem que existir mesmo. Mas não tem o objetivo de aprendizado, então não encaixa com a gente. Então, a gente sempre vai partir de um tema, de um objeto de aprendizagem, de uma competência, de um objeto de conhecimento. É a partir daí que nós vamos começar todo o processo. A partir disso, já sabemos o que vamos ensinar, a gente vai escolher a abordagem. Pode ser aprendizagem por problemas, que é o que nós vamos papear hoje, aprendizagem por projetos, estudo de caso, o STEM ou a prototipagem. Dentro do que nós entendemos seja mais importante ou mais viável, né? Importante não é a palavra, mais viável para os estudos avançados, né? Você pode usar outra abordagem, desde que não seja uma abordagem tradicional do ensino expositivo, do ensino dialogado. Que isso, para a gente, nesse componente, é ferramenta pontual. Então, descobrimos o que nós queremos ensinar, descobrimos o como queremos ensinar, e aí a gente vai identificar o contexto do aluno. Que identificar o contexto é a realidade que a escola se situa, é a realidade da cidade, do bairro, dos alunos, a sua própria realidade. Né? Qual é o contexto que se insere tudo isso? Eu fico apertando o teclado aqui e é pelo monitor. Então, eu identifiquei o contexto, então, dentro desse contexto, então, eu fiz a identificação, fiz o levantamento, pode ser uma roda de conversa, posso fazer levantamento em site, por exemplo, o base de dados como IBGE, para saber o perfil de renda, enfim, tem inúmeras formas de você entender o seu público. Identificando o contexto, e a partir desse contexto, e apertar o teclado de novo. O que é o contexto, né? Da realidade, do bairro, da escola, do estudante, do professor, e quais são os assuntos mais significativos? Olha, eu estava esquecendo, né? Quais são os assuntos mais significativos para os alunos, para os estudantes, ou para a escola, né? Não precisa ser exatamente só para o estudante, a gente pensa que ele é um agente transformador, né? Então, o que é importante que ele faça para a escola também, para a comunidade. Então, só depois disso, a gente vai para a construção do problema, né? Então, a gente vai construir o problema a partir do que nós queremos ensinar, a partir do como nós vamos ensinar, a partir do contexto que está situado esse aluno, essa escola, qual é a cidade. Quando eu falo qual é a cidade, eu estou pensando na minha referência, que é Tatuí, uma cidade de 100 mil habitantes. Então, eu tenho que entender a produção agrícola de Tatuí, falta indústria, falta emprego. Quando tu fala cidade de São Paulo, são muitas realidades. Quem está em Santo Amaro lá é uma outra cidade, né? Quem está em Bugaçu, né? São outras realidades. Enfim, a Grande São Paulo é muito diversa, então você tem que pensar na sua
realidade mais local. E aí sim você constrói o problema, né? Que é um problema, o problema lá de Pinheiros, aqui em São Paulo, é muito diferente do problema que eu trabalhar lá em Tatuí, né? Então, eu vou construir um problema a partir do que eu quero ensinar e de como, que isso sinte um processo formativo que leva o aluno a construir a competência inicial. Nós já falamos bastante do problema, né? Mas eu deixei aqui, né? O problema, então, é o questionamento de aspectos cotidianos do aluno, do mundo contemporâneo, o histórico se liga às vivências do estudante. A gente também, uma coisa importante, a gente não pode ficar sempre fechado no que o aluno sabe ou no que do que o aluno vive. A gente tem que ampliar os horizontes do estudante, né? Então, às vezes, a gente fica querendo saber muito de onde ele vem, enfim, e se basear nisso para construir o problema, e às vezes a gente também precisa ampliar isso, né? A partir de outras perspectivas, para ampliar o cenário, ampliar os horizontes dos nossos estudantes. Então, às vezes, há questões históricas são importantes, que não está ligado exatamente a ele naquele momento, enfim, né? Por exemplo, a questão indígena, que não é muito ligado aos nossos estudantes, né? Mas não é tão objetiva assim, ou não está tão claro na nossa realidade. Então, e aí o problema gera uma questão, e uma boa questão deve propor um percurso entre uma situação de partida, que corresponde à proposição do enunciado, que é a narrativa, até um ponto de chegada. Deve controlar os objetivos de aprendizagem. Então, para que serve esse problema? Por que nós, professores, fazemos? Para controlar todo o processo de aprendizagem daquela competência, daquele objeto de conhecimento que eu quero que ele aprenda. Tá? E a situação do problema vai causar desequilíbrio mental do aluno, gera um percurso para a construção de uma resposta, a ênfase sempre é no processo de formação, e no final sintetiza esse conhecimento com a construção de um produto. Muito bem, construímos um problema. Inclusive, tem inúmeros problemas muito bem bolados lá no nosso Moodle. Já adiantando que o Moodle passou por instabilidade, hoje, para mim, ele estava normal, mas ainda temos algumas respostas aí que ele está ruim. Então, não se preocupem com isso, não se preocupem com o prazo de atividade, importante a gente estar participando. E falando nisso, né, eu mudei o assunto, mas tem ótimos problemas já elaborados no Moodle, mas tem problemas sem nome. Isso é uma coisa importante, porque diferente de uma atividade que você faz dentro do Moodle, que fica registrado o seu nome, quando você faz aquela atividade que é no Padlet, não fica registrado. Na verdade, fica se você se cadastrar no ambiente, né? Se você cadastrar no site deles. Como eu não pedi esse cadastro obrigatório, então fica como anônimo. Então, se não colocar o nome, eu não sei quem fez, e aí eu não consigo contabilizar as horas, tá bom? Independente, tem problemas lá que são mais simples, que não se encaixam na nossa proposta, eu estou escrevendo em alguns, mesmo assim já conta as horas, está participando, está ativo, enfim. Mas tem que ter o nome lá, tá bom? Então, fizemos o problema a partir de tudo isso, né? E aí nós apresentamos esse problema aos estudantes como uma narrativa. Então, pode ser como vocês fizeram lá no Moodle. Apresentou o problema. Tem outras formas de apresentar. Você pode fazer um bate-papo, onde você levanta esse problema discursivamente. Você pode induzir os alunos, por exemplo, se quer que o problema seja as condições sanitárias da escola ou do bairro, o lixo do bairro. Vamos fazer uma caminhada com eles, vamos ver o que eles trazem para a gente vai conduzindo isso. Então, essa narrativa pode ser apresentada ou construída de diversas formas. Lembra do Dair lá que ele fez que ele foi para uma praça ou para um parque? Então, pode ser dessa forma. Ficou bem clarinho aqui, mas eu marquei aqui, ó, todo esse círculo aqui, até a construção da narrativa, somos nós professores que fazemos, sem atuação. Na narrativa ainda você pode levantar o problema com os estudantes junto, né? Mas, essencialmente, somos nós trabalhando. Então, a gente nem chegou ainda à participação ativa, né? O aluno ativo nesse momento. Então, é tudo esse planejamento, leva um tempo. Isso a gente vai ter feito antes, né? Eu sei dos perrengues que a escola está passando, porque eu estou lá na escola também, né? Tenho meu primeiro e meu segundo ano lá, do ensino médio. Enfim, mas aí é tudo que nós vamos fazer antes. Deveríamos ser feito antes, não tem problema, vamos construir ou reconstruir, ou de repente já estão na pegada e vamos seguir o caminho. E aí, então, agora o estudante recebe o problema. Aí agora, nesse momento, quando o estudante recebe esse problema, pela narrativa, da forma que você encontrou para apresentar, um vídeo, leu uma reportagem de um jornal bacana,
enfim, tem várias formas de apresentar esse problema. Apresentou o problema, o estudante vai receber o problema. Então, ele vai estudar esse problema. No primeiro momento, ele vai receber e estudar o problema. O que é estudar o problema? É fazer levantamento bibliográfico, é perguntar para o professor, é fazer pesquisa em laboratórios, é estudar, é entender o problema, né? O problema não pode ser tão fácil que ele compreenda sem precisar fazer nada, tá bom? Lógico que ele não pode ser uma complexidade que o aluno tem que fazer tudo um TCC para entender o problema. E aí, o que ele pode fazer? Algumas perguntinhas que a gente pode pedir para eles responderem, né? Por que esse fenômeno ocorreu, dependendo da temporalidade, né? Por que ele ocorre, esse fênomeno? Dependendo do problema, claro. Quais são as situações que fazem que esse fato aconteça? Qual é a origem do fenômeno? Qual é a gênese dele? Então, você pode até fazer perguntas ou pedir para que eles façam as perguntas e outros grupos respondem. Você pode fazer até um trabalho bacana para ele entender a fundo o problema. Então, o primeiro ponto, então você vai perder não, né? Você vai gastar uma aula, talvez, duas. Quem está no ensino médio, na MTEC-P, que tem uma aulinha de estudos avançados, vai gastar essa aulinha inteira para o estudante só estudar o problema, tá? E aí, a partir disso, ele pode criar subtemas do problema. Então, desse problema maior, o que você gostaria de estudar? Aí já começa a se aproximar do estudante, ele vai estudar uma coisa que mais interessa a ele, apesar que ele está no itinerário que ele escolheu, mas a gente, enfim, tem vários problemas com isso, mas ali você pode criar subproblemas. Na verdade, eles criam subproblemas e eles vão trabalhar nisso, e você vai conduzir esse trabalho. Muito bem, passamos então pelo problema, todo esse processo aqui de construção do problema, apresentou na narrativa, eles estudaram a narrativa, e aí o segundo momento é o estudante elaborando a hipótese, tá? A hipótese é uma suposição, é a suposição de algo que pode ou não ser verdadeiro. Então, é uma resposta, eu já falei isso na última vez, inclusive eu lembro, é uma resposta que os alunos vão dar para vocês. Vou escrever um textinho. Eu até lembro que eu falei que as primeiras respostas são 1, 2 linhas e são, né? Vocês sabem. Mas isso vai se construindo, vai se amadurecendo no processo. Depois as hipóteses vão ficar cada vez mais elaboradas, cada vez mais profundas, de 2 linhas para partir para 5, para 6, é uma folha depois que eles vão estar te respondendo, e é ótimo. Que vão continuar o que é uma hipótese, são respostas provisórias para o questionamento feito anteriormente. Então, ele vai dar uma resposta provisória, que podem ser confirmadas através de experimentos ou evidências. Ou seja, na pesquisa ele vai confirmar ou refutar a hipótese. Mas ele tem que ter uma ideia da possível resposta, porque a partir dessa possível resposta ele vai construir o plano de ação. Tá? Quem elabora a hipótese? Agora, nesse momento, nós professores, não escrevemos nada por eles que vão elaborar tudo. Então, quem elabora a hipótese são os estudantes. Elaborou a hipótese, então, mais uma aula aí na hipótese, né? Eles vão elaborar o plano de ação. O plano de ação é o projeto de pesquisa, né? Seria um projeto de mestrado, um projeto de doutorado, mas no nível dos estudantes. Aqui, se for um primeiro ano, acho que todo mundo é um primeiro ano, então é uma coisa muito mais simples, enfim. Não se preocupa com norma BNT nesse momento, eles vão construir, tá? E aí o plano de ação é mais ou menos como esse filme aqui, eu sempre esqueço o nome desse filme, 7 Homens e um Segredo, uma coisa assim. E aí, o que eles fizeram no filme, né? Inclusive, vocês podem trazer essa discussão para, né, provavelmente laboratório de investigação científica. Eles criaram um plano extremamente bem elaborado para chegar a um objetivo. E os estudantes vão fazer o quê? Vão elaborar um plano o mais elaborado possível para confirmar ou refutar aquela hipótese, que responde àquele problema inicial, que está ligado àquela competência que você quer que ele aprenda. Tá? O plano, ele é mais demorado, depende do laboratório de investigação científica estar ensinando as habilidades, as competências de pesquisa. Se é um problema que você precisa de uma informação específica, você tem que conversar com o professor Angelica. Olha, ensina o menino a fazer entrevista, que ele vai precisar fazer entrevista aqui nesse problema, né? Ensina lá os estudantes a fazer, sei lá, reagente químico, não sei nada de química, na verdade. E aí, então, tem que fazer esse processo. Professor Luiz, pode ficar à vontade. Pode abrir seu microfone aí.
Professor, estou vendo. Bom dia, né? Boa tarde, Boa primeiramente. tarde. Estou vendo aqui que você está fazendo uma conexão muito legal com os outros laboratórios, outros estudos avançados, e pelo que eu percebi até agora, não ficou claro como estudos avançados, pelo menos para mim, você falou lá na primeira aula, mas não tinha ficado tão claro quanto o meu coordenador de curso trouxe, né, essa semana para mim. Você poderia explicar com mais detalhes, não só para mim, mas todo mundo? Eu não sei se isso daí está tão claro, porque não está tão especificado a fundo, como que os estudos avançados vai se conectar com essa disciplina de LEAK, com a disciplina de empreendedorismo, e se eu não me engano, tem mais uma Tem mais disciplina, duas. mais duas aí que eu não lembro o nome. Você Tem processo. poderia. Claro. Pode falar. Opa, ótima pergunta. Ah, e O... só uma coisa, eu também Pode falar. quero spoilers de como vão ser essas disciplinas ou os estudos avançados nos próximos anos, para eu ter pelo menos um norte, porque pelo que eu entendi que o negócio é muito bem elaborado. O Centro Paula Souza está fazendo um negócio muito legal, porém está muito mal, não está explicado explicitamente. Entendeu? Se pudesse enfatizar como tudo isso se amarra, e isso daí aparece na sua fala, porém isso daí não está bem explicado, na minha Não opinião. está institucionalizado, né? Você Ah, tem não razão. sei, Não se está puder não tá fazer. ainda. A gente tem um problema aí que está sendo resolvido dessa questão, mas se levantou muito bem. Vou responder tudo, então. Para a gente pensar nisso, como que o componente se liga aos outros componentes, a gente tem que entender que o componente estudos avançados é o principal componente do itinerário formativo, que vem lá com a BNCC, e o nosso objetivo é aprofundar um conhecimento, aprofundar uma competência. Então, eu vou pegar um exemplo da geografia. Então, em geografia, lá no básico, eu vou falar com os alunos lá na formação geral básica. Agora, o básico comum chama formação geral básica. Na formação geral básica, eu vou passar com os alunos lá o que é o mapeamento, como que faz mapa, escala e vamos lá para entender globalização. Passei muito rapidamente. No itinerário de estudos avançados de ciências humanas e sociais aplicadas, na parte de geografia, eu vou ter que ensinar, vou avançar esse conhecimento e o menino vai ter que aprender a fazer mapa temático. Mas daí, professor, é só geografia? Então, mas é área de conhecimento. Então, ele vai ter que aprender a fazer um mapa temático. Por exemplo, mapa temático histórico, porque vai ligar a história, sobre as questões raciais, porque vai ligar a sociologia e a filosofia. Então, eu vou aplicar um conhecimento e vou aprofundar ele. Então, ele vai ter que aprender a fazer mapa. Onde que ele vai fazer mapa? No AutoCAD? Então, ele vai ter que aprofundar muito esse conhecimento. Então, estudos avançados é para aprofundar conhecimento. O básico lá, o essencial que vai cair no primeiro dia do Enem. Então, o Enem, vocês sabem, já que mudou, né? Quer dizer, vai mudar para 2023, 2024. Na primeira turma do terceiro ano já vai fazer o novo Enem. No primeiro dia, o básico de geografia, de ciências humanas e sociais aplicadas, ele vai saber, vai fazer o Enem lá e vai passar em primeiro. Na segunda prova, é conhecimento específico, aprofundo, e estudos avançados vai fazer isso, vai aprofundar esse conhecimento. No primeiro ano, o Laboratório de Investigação Científica está fazendo o que na BNCC são os eixos estruturantes. O laboratório está o quê? Está ensinando ele a pesquisar, porque é a forma que ele vai aprender. Então, no primeiro ano, estudos avançados, tem que andar lado a lado e conversando com o laboratório. Olha, eu sei que talvez esse conteúdo seja para o segundo, terceiro bimestre, enfim, mas avança porque eu vou precisar no meu estudo agora. Depois você trabalha outra questão. No segundo ano, processos criativos. Então, processos criativos vai trabalhar questões de inserir a criatividade, soluções criativas, junto com estudos avançados. Então, ele vai trabalhar soluções mais criativas para algum problema. Então, o componente processos criativos vai estar apoiando, né? Vai apoiar com as artes, vai apoiar com procedimentos assim, uso do Canvas, enfim. Como que ele pode usar ferramentas dessa área para apoiar as suas pesquisas, o seu aprofundamento. Lá no terceiro ano, entra com mediação e intervenção sociocultural. O que o mediação vai fazer? Olha, tudo isso que você está aprendendo, a gente vai ter que aplicar para solucionar um problema aqui na vida real. Então, agora você tem todo um conhecimento e agora eu quero que você ajude a comunidade efetivamente. Então, faça a proposta aí. Vamos pegar o exemplo do Odair da Praça lá.
efetivamente, a gente tem que elaborar um plano de manejo para essa praça. Então, como que a gente pode melhorar a praça? Como que a gente tem que trabalhar isso, por exemplo, né? Questão de solos, fertilidade de solos. Não existe no ensino médio fertilidade de solos. No estudo avançado pode existir. Você aprofunda isso, trabalha a questão de fertilidade dos solos, a questão das plantas, aí já para o itinerário de ciências da natureza, né? Fertilidade, enfim, que plantas, quais são as espécies melhores para plantar, faz todo um plano para a praça. Então, os componentes vão apoiando. Empreendedorismo é no sentido do ser empreendedor. Então, como o aluno, estudante, pode empreender para a vida, não fazer abrir uma empresa. Abrir uma empresa, ele vai abrir lá em administração. Tá legal, é isso mesmo. Mas para a gente, não. Como que ele pode usar esse conhecimento para a vida dele? Como que ele pode empreender com isso? Então, ele pode, olha, eu posso... gostei dessa parte de fertilidade de solo, vou fazer agronomia. Como que ele pode usar esse conhecimento para empreender na sua formação profissional futura? Empreendedorismo vai dando esse suporte durante o processo. Então, na verdade, estudos avançados é o carro-chefe e os outros componentes vão apoiando a gente. Tá bom? É nesse sentido. Ainda não está institucionalizada essas informações, assim, quando eu digo institucionalizada, cadê o documento, né, que está falando isso? Mas até o meio do ano ele vai estar na mão de todo mundo aí, se tudo correr bem. Tá, então deixa eu fazer mais uma pergunta aí. Pode fazer. E aí, então, seria por isso que no terceiro ano os estudos avançados passam para ter 3 aulas semanais e não mais uma. É nessa pegada aí que vai dar pro... como que fala? É ali que o aluno vai fazer acontecer, né? Tudo que isso, ele vai ali, ele vai ter que aplicar efetivamente. E isso daí entraria como se fosse, tipo, no final um TCC, algo assim? Não, continua na mesma pegada, porque o TCC, ele vai pegar todos os conhecimentos que você já tem e vai aplicar, né? E só que no terceiro ano, a gente continua ensinando coisa nova para ele. Ele continua aprofundando novos conhecimentos. Lógico que ele vai ter uma bagagem maior, então vai estar mais fácil ele aplicar isso, mas a gente tem que continuar com novas competências, novos saberes, novos conhecimentos, e de repente ele precisa o itinerário de matemática, ele precisa aprender logaritmo por algum motivo, então eu vou estar ensinando logaritmo para o menino, né? Não nem sei se logaritmo é importante para matemática, mas... Pelo amor de Deus, não fala isso, não. Então, você é das exatas, não é, professor Luiz? Eu sou físico, mas leciono matemática. Logaritmo vai bem no ensino médio? Assim, eles não gostam muito, não. Eu mesmo, foi até curioso, né? A primeira vez que eu estou ensinando, né? Eu só leciono há 6 meses. E foi uma das matérias que eu tive mais dificuldade no meu terceiro ano. E eu acho que eu acabei exagerando com os alunos. Eu fiquei 2 meses só falando de logaritmo. Chegou uma hora que eles não aguentavam mais. A ideia é que o logaritmo, nessa profundidade, vá para os estudos avançados. E aí, porque você vai ter uma turminha que vai estar direcionada a isso. Seja porque matemática vai estar onde? Vai estar no MTech de... sei lá, informática. E para a informática, ele vai estar aplicando isso nos componentes do técnico, né? Efetivamente, ele tem que estar aplicando. E aí ele vai curtir. Né? Saquei. Beleza. Tá, obrigado aí. Imagina. Desculpa te interromper a quebra, porque eu achei importante. Lembrei que eu ia falar a última coisa. E pelo que, na reunião que eu tive com o meu coordenador lá aqui de Bebedouro, da ETEC de Zuc, ficou claro que parece que vocês querem como a gente trabalha na iniciação científica na universidade. Por exemplo, nós, professores, estaríamos orientando o aluno a se aprofundar, né, de acordo com o interesse dele. E essa realmente é a ideia, né? Tentar trazer uma IC que a gente faz na graduação, ou a forma que você guia seu estudo no mestrado e doutorado, para o ensino médio num nível não tão aprofundado e tão maduro como na pós-graduação. É isso daí mesmo, né? Quase. Porque na IC, você tem, o aluno está lá numa graduação, enfim, tem a ajuda de vários professores. Agora ele tem a sua ajuda, ou no máximo tem divisão. E sempre que tiver um assunto difícil, um assunto que você tenha que explicar, você para o projeto e dá uma aula, que não acontece, ou geralmente não acontece numa IC. Então... Depende do orientador. Depende do orientador. Mas você está com uma turma inteira que vai ter que aprender logaritmo. Então, vai ter um momento que logaritmo eu acho que você não consegue aprender sozinho, né? Creio eu. Tipo eu.
professor de geografia, não consigo aprender logaritmo sozinho. Então, no projeto vai acontecer isso, vai ter momento que os alunos vão emperrar, não vai. E é bom que não vá mesmo, porque eles têm que saber que tudo tem um limite, né? Assim, que o professor é muito importante. O que eu quero dizer, chega nesse momento, você vai para o quadro negro e vai ensinar logaritmo. Então, você vai dar uma aula expositiva. A aula expositiva é uma ferramenta que a gente vai usar muito, mas pontualmente. Então, nesse momento, eles estão fazendo um projeto, estão fazendo a pesquisa, estão fazendo quase uma IC, mas você vai parar aquele processo, vai ensinar uma parte do logaritmo que eles não conseguem aprender sozinhos. Tá, entendi. Então, eu Então, posso intervir mais ainda, né? Chegou uma hora que não, tá, não é para a deixar ele ideia é solto que, o tempo inteiro. quando ele chegar na graduação, ele vai ser um ótimo aluno de EC, vai ser um melhor que vai ter. Eu percebo isso pela Mas, minha irmã, né? Ela tem uma pegada totalmente diferente da que eu tive na graduação. Dá para perceber porque ela fez ETEC e eu não, né? Eu sei que na época não era assim, mas já dá para perceber uma certa independência do lado dela, sim, maior que a minha. acontece mesmo. Beleza, obrigado. Imagina. Então, vou voltar para o plano. Aqui tem uns bonitões aí na tela. Aí. Então, o plano é essa função de fazer um mapa do caminho, das coordenadas. Ele vai levar o aluno a comprovar ou reprovar a sua hipótese. Tá? E o professor vai orientar toda a construção desse plano, principalmente porque eles não conhecem todas as ferramentas possíveis para chegar àquela solução. Então, a gente tem que ir inserindo e conversando com o professor de LIC para inserir as ferramentas que eles podem usar. Aí, os tipos de pesquisa são inúmeras, né? Pode ser uma pesquisa acadêmica, experimental, laboratorial, empírica, de campo, teórica, com inúmeras técnicas de pesquisa. Cada tipo de pesquisa tem suas técnicas, né? Fazer mapeamento, fazer alguma coisa no laboratório, um experimento, fazer observação, fazer etnografia, enfim. Tem muitas ferramentas aí. Mas isso tudo sempre é conversado lá com o professor de LIC, se não for você mesmo. E quem faz o plano para solucionar esse problema, que a partir do ele estudou, fez a hipótese, agora ele faz o plano, é o estudante. E a gente vai corrigir esse plano. Não se preocupem que os planos sejam mais rasos no começo. Principalmente que eles nunca fizeram isso, né? A gente está pegando um aluno aí de um 8º ano, 7º ano, né? Porque ficou 2 anos sem um amadurecimento. E nesse processo é o aluno ativo, né? O aluno vai trabalhar. E aí ele coloca o plano em prática. Então, ele fez seu plano e vai fazer. Então, ele colocou lá, fez um cronograma, ele tem pesquisa para fazer, tem laboratório para usar, e ele vai fazer tudo isso. E vai ser um aluno ativo. E quem coloca o plano em prática, né? É o estudante, novamente. Então, o que o aluno faz? Ele vai fazer pesquisa bibliográfica, ele vai planejar, realizar atividades de campo, fazer experimentos, observação, leituras, visitas. Ele vai coletar, analisar, representar dados, imagens, esquemas, tabelas, gráficos, mapas conceituais, mapas cartográficos, tem muita coisa para ele fazer. Fazer, analisar experimentos, projetar e construir protótipos. Então, tem muita coisa para ele fazer nesse plano, muita coisa. Inclusive, você pode pensar nesses itens aqui para avaliar o plano dele. E o plano ainda tem os resultados, ele vai analisar esses resultados, né? Então, ele vai analisar os resultados para verificar se são suficientes e coerentes, para explicar os problemas levantados e também se estão de acordo com as hipóteses, verificar os experimentos e pesquisas, responder os questionamentos, se podem fazer afirmações acerca do fenômeno do fato analisado, ele vai propor as soluções. Né? E quem coloca em prática e analisa os resultados? O estudante novamente. Então, para analisar resultado, é um processo bem difícil analisar resultado, né? Imagina analisar os resultados de uma entrevista, que é uma coisa muito qualitativa, e tem forma de fazer essa análise. Então, a gente vai ensinar para ele como que faz uma análise de uma entrevista qualitativa, ou um resultado quantitativo de um experimento que deu lá miligramas. Como que faz essa análise, né? Como que comprova que isso aqui tá certo? Não sei exatamente como faz isso lá no laboratório, mas tenho certeza que tem um método, né? Se tem método para analisar entrevista, com certeza tem método para analisar resultado de laboratorial. E aí, no final, numa das etapas mais importantes, é o produto. Então, ele vai pegar aquele conhecimento e vai gerar um produto. Pode ser um relatório, né? Uma coisa de experimento, pode ser um relatório. Se for um protótipo, já está lá em prototipagem, pô, que legal, vai ter vários protótipos para a turma comparar, né? Pode ser uma maquete,
pode ser uma peça teatral, então, pessoal de linguagens, né? Pode ser um poema, enfim. Eles estão fazendo estudos de tipos de linguagem, vão trabalhar com animes, e aí pode ser o mangá no final do processo. Enfim, tem muitos produtos diferentes. Novamente, qual é a função do produto? O produto não é importante para a gente. A função do produto é pegar todo aquele conhecimento que ele foi construindo e ele vai aplicar no produto, ele vai sintetizar as informações desse processo que ele passou, né? Então, todo o conhecimento que ele construiu, ele vai ter que aplicar naquele produto e a gente consegue ver o que ele aprendeu, né? Ou parcialmente. Tem outras formas de você avaliar, mas o produto é uma das principais, é uma muito bacana. E aí, algumas sugestões, né? Nem sugestões são exemplos, né? Mapas, maquetes, apresentações teatrais, o experimento científico em si, relatórios, músicas, ações de intervenção, enfim, tem muita coisa bacana aí que pode ser um produto que eles mesmos nos inspiram, né? Quem constrói o produto, novamente, o próprio estudante. Tá? E aí, acabou o produto, construir o produto, a gente tem que verificar se aquele objetivo de aprendizagem foi alcançado. Então, eu tinha que ensinar logaritmo. O professor Luiz tinha que ensinar logaritmo ali, era o momento do logaritmo. O menino aprendeu logaritmo? Aprendeu, fechou o rolê. Mas o produto ficou feio aqui, não ficou legal, o programa lá não funcionou. Mas ele aprendeu o logaritmo que era importante? Tá ótimo, era isso, né? Era isso importante. Depois, o resto a gente corrige, revê no próximo projeto. De repente foi falta de uma tecnologia, um programa que não era para ser usado, foi usado de forma diferente, não sei. Mas ele aprendeu o logaritmo, passou a régua. É isso que você precisava. Aqui tem um exemplo de um problema de ciências humanas, mas nem vamos se ater a ele. Já vai te deixar um tempinho para a gente conversar mais. E aqui é o possível percurso para aquele problema. Essa apresentação já disponibiliza em PowerPoint mesmo para vocês, tá bom? Quem quiser usar, ou só rever, enfim. Então, seria semana a semana. Aqui não está pensando para os MTEX-PI que tem uma aulinha, tá bom? A gente tem que repensar um pouquinho isso. Mas para o ensino médio regular. Então, semana é uma apresentação do problema sala. Então, podia fazer uma caminhada no torno da escola, aquele problema se refere a um problema na escola. Na semana 2 aí, eu vou formar grupo de trabalho. Por que eu não formo grupo de trabalho antes? Porque eu tenho que saber o problema, os alunos têm que saber o problema para saber com quem eles vão poder contar. Né? Eles têm que saber que realmente ali eles vão ter que trabalhar. Literalmente, eles têm que trabalhar. Então, eles têm que levar eles a entenderem que, às vezes, o melhor amigo não é o melhor amigo para trabalhar, né? Para fazer o trabalho, enfim, porque é uma coisa grande. Então, forma os grupos, faz a construção da hipótese, né? Na semana 3, vai construir o plano de ação. Na semana 4, o professor faz a intervenção nos planos, faz a correção, eles devolvem para os alunos, eles vão recorrigir isso, tá? E aí o plano de ação tem a previsão de um produto final também, os alunos podem pensar nisso, e que pode mudar, não tem problema. Na semana 5, faz a pesquisa bibliográfica, o professor vai sustentar isso, então o professor vai explicando como faz pesquisa, vai tirando dúvidas. Se tem algum tema que os alunos não dominem, ele pode dar uma aula expositiva sobre isso. Semana 6, construção e aplicação da metodologia. Então, ele vai fazer entrevista, vai fazer para o laboratório, isso que pode se alongar mais. Se não se alongar, na semana 7, aplicação da metodologia, né, no entorno da unidade, aqui tem a ver com a escola, lembra o problema? Então, vai fazer entrevista com a comunidade, aqui nesse exemplo. Então, naquela semana, todo mundo vai entrevistar os moradores em volta da escola. Volta, o professor faz um debate orientado, né? Analisa os resultados, os alunos podem apresentar os resultados da entrevista. Semana 8, já foi 2 meses aqui, né? Aí faz um ajuste, o professor faz, esse ajuste seria o professor ensinando alguns pontos, falando algumas coisas importantes, dando uma aula expositiva sobre algumas coisas legais que ele visualiza. Por exemplo, como uma questão urbana ali do lado da escola, ele pode dar uma aula sobre gentrificação aqui, né? Gentrificação é um processo aí muito difícil, às vezes, de ser entendido. Nem é tão difícil, mas o aluno realmente compreender como que se dá isso não é tão fácil. Então, ele pode dar uma aula expositiva. E os alunos vão ter ido lá ver na realidade, quando ele faz essa associação, funciona super bem.
E na semana 10, pode construir esse produto, que vai, com certeza, mais de 2 semanas. Lembrando, a construção do produto não precisa ser assim, vamos construir agora. Ele pode estar começando a construir junto com a pesquisa, né? Então, por exemplo, o pessoal que fez maquete lá em Florianópolis, ia pesquisando e construindo a maquete, ao mesmo tempo. Então, eu segmentei aqui, mas não necessariamente é isso. Semana 10, continuação. Semana 12, apresentação, isso é muito importante, né? Apresentação dos produtos, no ambiente escolar, pode chamar a escola, pode ser uma semana de iniciação científica, inclusive, para motivar os alunos. Pode ser um manual, pode ser semestral, uma semana de apresentação de trabalhos, ou pode ser só na sala de aula mesmo, aí vocês vão decidir. Autoavaliação, super importante, com as rubricas de aprendizagem. O professor faz uma devolutiva, ele associa sempre além dos produtos, né, com as possibilidades vocacionais. Então, no caso desse problema que relacionava à questão urbana, o aluno pode ir para a área do direito urbano, pode ir para a área da arquitetura e urbanismo, a questão da história, produção cultural, cinema, enfim. Tem muitos... trazer essa discussão para os estudantes é muito importante para ele já ir pensando nisso. Se for um MTech, não for ensino médio regular, está mais fácil de fazer ainda essa associação. E o que a gente deixa no final desse passo a passo é que mais importante que o produto final é o conceito, é o saber do aluno de acordo com a competência inicial. Ou seja, ele aprendeu aquela competência que você julga muito importante ou que você pegou do plano de curso, aquela competência ali, ele aprendeu? Se aprendeu, fechou o rolê. Nesse sentido. Tudo bem? Acabou a nossa apresentação do passo a passo, e aí fica o microfone aberto para vocês, para a gente conversar mais um pouquinho. Eu vou desapresentar aqui e já mando para vocês esse trabalho aqui, esse PowerPoint. Parar de apresentar. Se ninguém falar nada hoje, eu vou dar nota baixa para todo mundo, hein? Brincadeira, não vou dar nota baixa, não. Pode falar. Acho que foi a Cris, né, que levantou a mão. Beleza, mas está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Não, eu queria só compartilhar um pouco a experiência que o ano passado a gente já começou. Eu sou da ETEC de Campo Limpo Paulista, e o ano passado a gente já começou, né, com itinerário em Ciências Humanas, Linguagem e Ciências Humanas da nossa ETEC, e eu dei aula de laboratório, de investigação científica, né, e outros professores de estudos avançados. E eu acho que o maior, pelo menos no nosso caso, mas talvez outros se identificam, mas acho que o maior desafio que a gente encontra e encontrou é fazer essa integração, né? Criar um projeto integrador nas disciplinas, e aí a gente deu o nosso jeito, né? A gente tem bastante diálogo lá com os professores que pegaram essas disciplinas, e a gente fez da nossa maneira, como a gente achou que conseguiria, né, dar conta, assim. Então, a gente, assim, eu queria até perguntar se dessa maneira que a gente fez, o que você acha, como sendo coordenador dessa parte? A gente trabalhou o primeiro e o segundo bimestre dialogando, mas não em conjunto num primeiro momento, né? Então, a gente trabalhou, assim, um pouco mais de teoria, falamos de história da ciência, do que é uma metodologia científica, trouxemos todas essas questões do mundo científico para eles. E os professores de estudos avançados aprofundou alguns temas que a gente pensava em trabalhar depois. Aí, no final do terceiro bimestre, a gente decidiu um tema integrador e caminhamos juntos as duas disciplinas, os dois componentes nos 2 últimos bimestres, e os alunos escreveram um artigo científico, porque como tinha 5 aulas de LIC e 6 aulas de estudos avançados, a gente teve tempo, né, e professores suficientes para acompanhá-los, porque daí 2 professores em cada componente, a gente conseguia ler o que eles faziam, acompanhar de verdade, né? E a gente fez dessa forma, desse procedimento, né? Daí a gente criou, no segundo bimestre, a gente criou uma pequena pesquisa para eles ensaiarem, digamos assim, né? E colocamos eles fazerem entrevistas, coisas, e o tema que eles escolhessem dentro do grande tema, né? A gente trabalhou cidade e meio ambiente, para
eles escolherem. Então, a gente fez dessa forma, que foi o jeito que a gente conseguiu, né? Porque o ano sempre começa muito atribulado, a gente não sabe direito, tem que entregar PPD antes de pensar no que vai fazer. Então, a gente fez dessa forma e deu certo. E esse ano eu estou com estudos avançados no 2º ano agora. E a gente também ainda não conseguiu começar a parte integradora. Então, a gente está trabalhando temas parecidos, a gente conversou entre os professores. Então, a gente está trabalhando como ciências, linguagem, ciências humanas, a gente está trabalhando conceitos de arte e cultura. Então, cada componente de uma forma diferenciada, né? E aí eu queria um pouco de uma opinião, o que você acha? Estou compartilhando aí um pouco da nossa experiência. Eu achei sensacional, professora. O ensino médio regular tem uma carga horária para a gente trabalhar fenomenal. É super bacana. Super bacana. E você trabalhou muito bem, ainda pensar que eles estavam meio no afastados, enfim, todos aqueles problemas, né, da virtualidade. Eu acho que eles foram muito bem. Porque o que eu apresentei, eu chamo de passo a passo, mas é uma possibilidade. E a sua possibilidade foi ótima. Eu tenho certeza que deu bons resultados. Né? Pelo que você me falou aqui, eu achei bacaníssimo. Né? Pegar temas legais. E a gente está aprendendo também. Né? A escola consegue ser mais rápida que a gente aqui, porque vocês deram uma solução ótima. E fez a integração só no 2º semestre, ótimo, fez. Parabéns. É isso mesmo. Show de bola. Quem agradece são os alunos, né? A gente fica feliz, mas os alunos mais ainda. Eles fizeram super bem, eles achavam que não conseguiriam, né? Porque eles até apresentaram na feira tecnológica da escola, que geralmente é os alunos do 3º que apresentam, né? E aí, como eles tinham escrito um artigo, eu falei, não tem por que eles não apresentar, né? Aí fizeram um videozinho lá e apresentaram. Ai, que bacana, tá vendo? Eles crescem muito rapidamente. É um amadurecimento bem bacana. Muito mesmo, a gente percebeu isso. É a nossa turma, como foi a primeira, né? É a nossa turma na escola mais ativa, assim, a gente já percebe diferença. Legal, professora, parabéns. Professora Denise, pode falar. Boa tarde, né? Meu nome é Denise, sou da ETEC de São Vicente. Neste ano, eu tive essa oportunidade, né, de ganhar experiência nas turmas com componente de LIC e também de estudos avançados. Tem sido uma novidade para mim, mas também muito, assim, prazerosa de descobrir, sabe? Porque até o curso aqui mesmo tem esclarecido muitas coisas. Primeiro que quando eu entrei, eu já tinha, né, o plano, que é uma coisa que no ano passado já não estava tão integrada como está hoje. Então, o plano hoje para os componentes de LIC, né, e de estudos avançados, eles ajudam a nortear muito o nosso trabalho. E, assim, a experiência que eu gostaria de compartilhar também, gostei muito de ouvir sua experiência, professora Cristiane, abre ideias, né, na nossa cabeça, assim, desperta novas ideias. Parabéns, inclusive. E uma experiência que eu gostaria de compartilhar é que, estando nos 2 componentes, tanto de LIC quanto de EA, e também de língua portuguesa, eu percebo o quanto é importante esse diálogo entre os professores dos componentes. Porque quando estou em EA, vejo, né, que as equipes de trabalho, elas vão se desenvolvendo no estudo do tema, vão compreendendo o que é que significa aquela temática proposta, o que é que significa aquela situação, problema, né? Inclusive, minha colega aqui de turma, a professora Elisângela, também está aqui. Então, nós vamos acompanhando esse percurso que eles vão fazendo. E lá em LIC, que funciona toda essa prática de pesquisa, eles também vão se descobrindo, porque eles não têm esse hábito, né, de pesquisar mais a fundo os temas. Eles estão ainda numa superficialidade, porque eles entendiam assim, agora eles estão descobrindo que é possível fazer de outras formas. E essa descoberta que eles vêm tendo é muito interessante, porque eles passam a conectar com o EA muito facilmente. Então, é interessante perceber isso, sabe?
E nós pedimos, na aula anterior, né, no bate-papo anterior, o professor Davi, ele comentou sobre essa questão deles exporem oralmente ao longo do processo, né, não só lá no final, mas nos intervalos do processo de aprendizagem, e isso também tem sido muito, muito bom, porque na aula passada, por exemplo, eles foram falar um pouquinho sobre como tem andado a pesquisa deles, e o que eles notaram no olhar que eles tinham para uma pesquisa inicialmente, quando eles chegaram no componente, e qual o olhar que eles têm para a pesquisa hoje. Porque, inicialmente, eles também começaram a escrever algo, e eles tinham uma linguagem. Agora, depois de outro tipo de leitura, onde eles foram conhecendo outros gêneros, que tem uma linguagem diferente, que tem outras vozes no texto, eles foram se dando conta de que aquela pesquisa que eles faziam, que aparecia sites mais corriqueiros, né, mais superficiais, não era suficiente para entender o que eles precisavam. E aí, na exposição oral, tanto eu quanto minha parceira de componente, né, outra professora, também nós perguntamos para eles como o olhar de vocês, a concepção de pesquisa que vocês tinham inicialmente é a mesma que vocês têm hoje? O que, se sim ou se não, né, explique para a gente. Não foi assim ao pé da letra, mas foi nesse sentido. Foi sobre a concepção de pesquisa inicial e a de agora. E eu achei interessante uma frase que eles falaram, né? Eles disseram assim, antes, professora, a gente não sabia fazer pesquisa. A nossa pesquisa era copiar e colar. Era isso que eu entendia como pesquisa. Aí, agora sim, eu faço pesquisa de verdade. Aí eles até falaram que acharam curioso e falaram para outras pessoas que eles conhecem de outras escolas, né? Que perguntaram para eles. Teve uma aluna que falou assim, teve uma amiga que me perguntou, e aí, como é que está lá na escola, né? Ela, tá ótimo, agora eu estou aprendendo a fazer pesquisa de verdade, porque antes eu não fazia. Mas é interessante, né? E isso é muito bom, perceber que eles estão se sentindo orgulhosos, e isso, inclusive, é fala deles, né? Eles bateram no peito e falaram assim, agora sim, eu estou orgulhoso, porque eu estou sentindo que está saindo algo autoral. Eu estou fazendo, né? Então, foi muito gostoso de ouvir isso e de perceber isso, que eles estão tendo esse olhar para eles mesmos no processo, para não chegar lá no final e achar que é uma menção só que vai ter aqui em LIC, em EA, não. É algo a mais. É muito maior do que uma menção, né? É muito maior do que o produto final lá. É todo esse processo de autoconhecimento mesmo, que o próprio primeiro ano pede, né? Que nós tenhamos esse cuidado de levar ele a se autoconhecer. E isso tem sido um percurso interessante e muito gratificante também de vivenciar. Então, era isso que eu queria compartilhar, né, que é essa importância do diálogo mesmo, de conversar. Eu acredito muito que, se não tiver essa conversa entre os componentes, fica mais difícil de seguir dentro do que é a proposta, porque, mesmo estando em diálogo, tem desafios, né, e eu acredito que aquele material de LIC ajuda bastante, porque nos faz rever a rota, ver se está no caminho certo mesmo. Então, já conversando, tem os seus desafios, porque é algo novo para nós também, para nós professores, né? E nós ainda temos esse zelo para não nos contaminarmos com os nossos olhares, né? Porque nós tivemos um outro tipo de aprendizagem. Esse método de fazer pesquisa, eu, pelo menos, fui conhecer mais aprofundadamente na faculdade, na graduação. Então, tudo isso, para nós, é novo. Então, não ter esse olhar, hoje estou lá fazendo uma outra faculdade, e lá na faculdade é dessa forma que eu entendo, que eu estudo. É muito bom eu trazer isso, mas não igual. Né? Fazer sempre esse filtro para que ele perceba que ele está nascendo ali agora, né? Isso para ele é o princípio de tudo. Eu não preciso estar perfeito,
mas ele precisa compreender que está sendo feito, ter a consciência do processo. Por que eu estou fazendo isso, né? Como que isso agrega para mim? Então, o diálogo, eu acredito que ele seja a pecinha-chave mesmo, para que nós consigamos vencer os nossos próprios desafios enquanto docente e aprender, porque nós também precisamos aprender, para que eles também consigam perceber, olha, eu estou aprendendo junto com o meu professor, né? Ele sabe, sim, porque durante essa caminhada de pesquisa, nós estamos fazendo várias intervenções, né, como o senhor falou, e não somente de parar para fazer uma aula expositiva, mas muitas vezes, né, nós estamos no laboratório, enquanto eles vão fazendo ali uma leitura instrumental, ou de repente uma pesquisa no subtema que ele escolheu, ele sente uma dúvida, eita, nossa, professor, e agora? O que eu faço aqui? Então, ali já surge uma aula dialogada, não necessariamente uma aula expositiva com algum material, mas da nossa prática mesmo, da nossa vivência enquanto docente, enquanto pesquisador que somos, né? Porque o professor, ele é pesquisador. Então, tudo isso ajuda a gente a caminhar juntos. E só para finalizar, nessa leitura, nessa sondagem de leitura que eles fizeram, a pesquisa prévia, eles foram descobrindo, né, porque eles já tinham o tema, a situação problema geral lá de EA. Quando eles chegaram no laboratório para pesquisar, nós decidimos, minha colega de turma e eu, que não daríamos nada assim de embasamento, nem nada, para ver como é que eles estavam chegando. Vamos pedir uma pesquisa para saber o que é que eles conhecem por pesquisa. Vamos pedir para que eles comecem a escrever o que eles encontraram, para ver o que vem com essa pesquisa que eles decidiram, eles fizeram ali, né? O que será que eles coletaram? O que para eles foi importante? E aí, depois que nós fizemos uma intervenção e pedimos para eles trabalharem com a leitura instrumental de um artigo científico, no tema deles, né, eles foram percebendo que tinha vozes de especialistas e por meio desses especialistas, eles foram buscar quem é essa pessoa que está falando isso. Eu achei muito interessante porque eles tiveram a curiosidade de buscar até onde a pessoa nasceu. Eles, olha, deixa eu ver onde que ela nasceu, será que ainda é viva? E aí foram descobrindo que aquela pessoa que foi encontrada pode servir para a pesquisa dele. Aí já anotaram lá, eles já colocaram, porque eles vão fazendo o diário de bordo, e aí eles vão colocando tudo. Então, todos nós vamos juntos nesse processo de crescimento, né? E isso tem sido, assim, muito gostoso de vivenciar e também muito gostoso de aprender, porque cada dia é um novo desafio. Muito bom te ouvir, professora Denise. A gente fica muito feliz, tá? Você está mostrando que está funcionando na ponta, né? Foi muito bom. E os alunos te trazerem essas respostas é muito bonito também, é muito legal, né? É um bom sinal, um sinal que está funcionando, legal, você tem uma boa prática, uma boa experiência. E é isso mesmo, né? A gente aprende no processo, né? Apesar que o ensino por problemas, metodologias ativas, é uma coisa de mais de 100 anos. Mas como a professora Denise falou, a gente aprendeu no modelo jesuítico, que é um atrás do outro, e uma pessoa lá falando. Acho que todo mundo aqui, só se de repente alguém fez uma escola alternativa aqui, um Waldorf da vida, mas possivelmente ninguém fez, possivelmente todo mundo aprendeu nesse modelo né, que está aí posto. E acabar com isso é muito difícil. Apesar que a pesquisa, né, a academia já sabe que tem outros processos e processos que funcionam melhor, como este, há muito tempo, né? Os grandes autores já falavam disso, só o Paulo Freire, que já é mais recente, já é um grande mestre, já falava, vamos fazer diferente. E a escola demorou muito, né? Enfim. E quando veio essa reforma do ensino médio meio goela abaixo da gente, mas vamos fazer o melhor que a gente pode, agora que estamos aqui. Acho que tem alguém escrevendo no chat aqui. Ah, Maria do Cardoso está sem microfone. Ah, ótimo. Ah, a Denise, a Elisângela falou que muito bom ver a Denise.
Tamo aí, tamo junto. Gente, não está prevista mais, não estão mais previstos bate-papos assim, síncronos com todo mundo. Caso alguém queira uma conversa, pode pedir, daí a gente abre para o grupo todo. Depende, se for uma dúvida muito específica, eu posso fazer um Teams só com quem quiser. Fiquem à vontade. Sistema WhatsApp, pode me ligar, só não sendo domingo à tarde, né? Estou brincando, mas podem ficar à vontade. Eu só tenho aula segunda de manhã e quarta à tarde. Nos outros dias, todos eu estou pela administração aqui central, então vocês podem me entrar em contato a qualquer momento, tá bom? Alguém tem mais uma dúvida? A gente tem 3 minutinhos ainda para dar 6 horas. Apesar que eu não tenho horário, né? Mas o combinado foi até às 6. Se precisar passar, a gente passa também. É muito importante fazer essa troca. Ah, Elisângela é aqui, é a sua parceira. Estou lendo o chat aqui. Muito bem. Então, gente, grande abraço a todos. Quem precisar, pode conversar comigo. Nós estaremos no Moodle. O Moodle atrasou, eu não consegui colocar ainda o novo módulo, porque na verdade, foi falta de memória no servidor. Parou todos os Moodles, mas amanhã eu já tento resolver isso. No máximo, segunda-feira, o novo módulo já estará lá, tá bom? Então, vocês têm meus contatos, a gente se encontra no Moodle, perguntas no Teams também, pessoalmente, e estamos aí. Grande abraço a todos. Até breve. Tchau, gente. Vou fechar aqui. Tchau, até breve. Obrigada, tchau, tchau.